Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, celebramos hoje a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Esta é uma fé que nos é transmitida pelos primeiros cristãos, já nos evangelhos apócrifos, que são aqueles textos que foram escritos pelos primeiros cristãos, depois da geração dos apóstolos, e não estão entre os evangelhos canônicos, os 4 que nós conhecemos. Mas tem um valor pela tradição, porque transmite-nos uma fé da igreja nascente. E entre esses argumentos que se tratam ali, um muito difundido é a crença de que a Virgem Maria, transcorridos seus dias aqui na terra, foi levada em corpo e alma ao reino dos céus. Depois de muitos séculos, mais quase 2 milênios de amadurecimento, este dogma foi proclamado em 1950, mas era um reconhecimento de uma fé já difundida na igreja. Assim como o Senhor foi levado em corpo e alma aos céus, então que entrou como nosso Salvador e não abandonou a natureza humana, e que é a primícia da ressurreição, ele é o primeiro, mas que não é o único que ressuscita. Então ele leva a sua mãe para estar com ele em corpo e alma. Normalmente essa solenidade é no dia 15 de agosto, mas como é uma festa de preceito, ela, ou seja, que temos participado da Santa Missa, no Brasil é adiada para o domingo. A antífona de hoje, que é uma citação da primeira leitura: grande sinal apareceu no céu, uma mulher que tem o sol por manto, a lua sobre os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. É justamente essa imagem da mulher que nós encontramos na primeira leitura do livro do Apocalipse. Abriu-se o templo de Deus que está no céu e apareceu no templo a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela continha a palavra de Deus. Ela peregrinava pelo deserto com o povo de Israel. Depois ela vai cair na mão dos filisteus e ali não se tem mais notícia. Apareceu um grande sinal, uma mulher. E como é descrita esta mulher? Vestida de sol, ou seja, tem o esplendor da glória que não é dela, mas que recebe de outro a luz. E esse outro é o Cristo, o seu Filho. Tendo a lua debaixo dos pés. A lua, em muitas civilizações antigas, como o sol, é um ídolo. Então, essa mulher que se apresenta como iluminada pelo sol, que é o Cristo, mas que é acima dos ídolos do passado e que está fora do tempo. Também a lua é um astro que sinaliza o tempo. Ela está fora da dimensão temporal. Na cabeça uma coroa de 12 estrelas, uma alusão ao novo Israel, os 12 apóstolos. E aparece um grande dragão, mas veja que esse dragão é descrito como potente, mas limitado. Tem 7 cabeças, não tem 10, que é o número desse sentido de maior perfeição. Não tem mais do que 10 chifres, mas com a sua cauda varre não todas as estrelas, mas 1/3 das estrelas do céu. Um sinal que é amedrontador, sim, mas que é limitado. Tanto é limitado que é descrito com os seus números. Essa mulher estava para dar à luz um seu filho, que teria o poder de governar todas as nações com cetro de ferro, como é a descrição do Messias do Antigo Testamento. Então, esta mulher que vai dar à luz a um filho, que é a imagem da igreja e por isso imagem de Maria também, e que este filho é o nosso Salvador, é o Messias. A mulher fugiu para o deserto, o filho foi levado para junto de Deus. E o vidente, João, vai ouvir: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. É Maria, a Virgem Maria, a nossa mãe, que é apresentada na sua glória, na sua perseguição também. O dragão que ameaça, mas que é protegida pelo Senhor e que é levado ao deserto. O deserto é o local aonde Deus fala de um modo apaixonado ao seu povo. Reconduz o seu povo ao deserto, quer reconduzi-lo para falar ao seu coração. Maria é amada por Deus, e a amada que é premiada
pela graça de Deus, com a sua assunção. O salmo que nós ouvimos hoje, rezamos, o Salmo 44, fala da beleza da filha de Sião, e que a filha de Sião, Jerusalém, é a imagem da igreja, e Maria é a beleza por excelência desta igreja. As filhas de reis vêm ao vosso encontro, e à vossa direita se encontra a rainha com vestes esplendentes de ouro de Ofir. No dia da Assunção, nós vemos Maria que é levada para junto do seu filho, do seu rei. Que o rei se encante com vossa beleza. Ingressa então no palácio real. Na aclamação ao evangelho de hoje, Maria é elevada ao céu. Alegrem-se os coros dos anjos. Vejam, caríssimos, que na obra lucana, logo depois da anunciação, vem a narração da visitação, que é o evangelho de hoje. E que este texto tem uma importância muito grande para que nós possamos compreender até mesmo a anunciação. Porque depois da anunciação, Maria parte para a casa dessa sua parenta já anciã que está grávida. E é neste encontro que é revelada a identidade profunda de Maria. Maria partiu para a região montanhosa. Nós ouvimos na primeira leitura que aparece a Arca da Aliança. Já os primeiros cristãos, os padres da igreja, vão atribuir a Maria esse título de Arca da Aliança, porque, como lhes dizia, a Arca da Aliança, ela tinha dentro de si as tábuas dos mandamentos. E Maria é aquela que dentro de si, além de ter gerado no seu coração, através da fé, a palavra de Deus, mas no seu útero, o verbo de Deus vai se encarnar. Então Maria é a nova Arca da Aliança que leva uma palavra viva, não escrita em pedra, mas a própria palavra, o verbo encarnado que através do sim de Maria entra na nossa história. Maria então parte para a região aonde Davi, no Antigo Testamento, se descreve esse fato belíssimo. Davi vai ter por 3 meses a Arca da Aliança na sua casa. Quando ela chega, Davi dança de modo tão intenso que a rainha vai se envergonhar e vai dizer: para, porque as pessoas vão pensar que você é um doido. E no texto que nós ouviremos de Lucas, nós vemos esses traços, esta imagem desta cena de Davi. Veja, Maria vai para aquela mesma região, a região montanhosa da Judéia. Era aquela região onde Davi tinha o seu palácio que acolhe a Arca da Aliança. A criança pulou no seu ventre, João Batista. E quem é que pula no ventre? Quem é que pula no Antigo Testamento? É o próprio Davi, que diante do Senhor se alegra, dança. Sabe que uma dimensão importante da nossa participação na liturgia, na oração da igreja, na oração pessoal, é aquela do corpo. Se nós não colocamos o nosso corpo em movimento, nós não participamos da liturgia. Daí então a necessidade de nós usarmos aquilo que é próprio da identidade brasileira, que seja o bater palma, que seja o mover o corpo. Isso é desejável pela liturgia. Tanto é que a liturgia da igreja, por 16 séculos praticamente, ela se fazia em movimento, não tinha os bancos, mas os fiéis se moviam de um lugar para outro. E aqui então a criança pula, a criança dança, como Davi dançou diante da arca. É a Arca da Aliança que chega. Isabel, cheia do Espírito Santo, vai dar um grande grito: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto. Veja que é Isabel que descreve a grandeza de Maria. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria é grande pela sua fé e por isso então foi capaz de dar o sim para ser a mãe. Nós assim rezamos hoje: Deus eterno e todo-poderoso, que elevastes a glória do céu em corpo e alma a Imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, dai-nos viver atentos às coisas do alto, a fim de participarmos da sua glória. A Assunção de Maria nos chama a atenção para isso. Enquanto peregrinamos nessa terra, estejamos atentos às coisas do alto, para que um dia, com o seu Filho e com a nossa Mãe, a Virgem Maria, nós estejamos na salvação eterna. Tenham todos um bom domingo e que a Virgem Assunta interceda por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
paz.